Olá, eu sou Flávio Sofiati, professor de Sociologia da UFG. Você está no canal Paz e Bem e esse é mais um episódio do Ciência na Religião, programa que a gente passa aqui no canal a discutir o tema da religião a partir de uma base científica. Hoje, o tema talvez demore um pouquinho mais do tempo que eu costumo utilizar, que é um tema polêmico, mas me parece pertinente e importante de ser debatido nos tempos atuais. Diz respeito ao tema, enfim, das afinidades entre o pentecostalismo brasileiro, o campo do cristianismo pentecostalizado e o bolsonarismo. Então, nosso tema de hoje envolve religião e política. E envolve também a temática da presença, né, do ressurgimento do tema do fascismo no contexto brasileiro. E eu quero tentar dialogar com vocês como que isso se estabelece no campo religioso, levando em consideração principalmente o campo evangélico, o campo do cristianismo pentecostalizado no Brasil contemporâneo. Bem, para isso eu preciso de um preâmbulo, né? Enfim, primeiro, de que ponto de partida que eu parto, né? Da onde que eu parto para pensar essa temática? Bem, meu campo é o da sociologia da religião, das ciências sociais da religião. E eu, em princípio, trabalho muito com a perspectiva da sociologia dialético-compreensiva, né? Uma perspectiva que vai articular autores clássicos das ciências sociais, como Marx e Weber, para pensar, a partir da categoria afinidades eletivas, que é uma categoria weberiana, a perspectiva da relação da esfera religiosa com outras esferas, no caso aqui com a esfera política, e fazendo isso numa perspectiva de entender esse processo dentro de uma totalidade, que é da sociedade, do sistema societário no qual nós estamos inseridos, que é a sociedade capitalista. Então, é uma análise da religião dentro do sistema total, sem entender, sem deixar de considerar essa totalidade, e a partir de uma categoria que é a da afinidade eletiva, para fazer, enfim, estabelecer essa aproximação. No caso aqui, religião e política. No caso aqui, é, cristianismo pentecostal e fascismo. No caso aqui ainda, evangélicos e bolsonarismo. Então, primeira coisa que é importante ser considerada, levando em consideração, né, enfim, tomando como referência o todo, quando a gente se fala hoje da religião e da política. No campo da sociologia da religião, tem sido cada vez mais evidente para nós que a gente vive hoje uma tendência do que autores como, por exemplo, Etienne Balibar vão chamar de sacralização do poder, ou de reteologização da economia. Ou seja, esse processo de sobreposição da economia política com a teologia, com a política, com a teologia política. Isso é importante ser considerado e esse é um fenômeno do mundo contemporâneo. Né? Nessa perspectiva, a gente também trabalha com a ideia, dentro do meu referencial da sociologia dialético-compreensiva, que é importante entender que há também uma capitulação do capitalismo para com as religiões. No caso brasileiro, para com o cristianismo. E a versão pentecostal do cristianismo, seja ela católica, carismática ou evangélica pentecostal, ela é um exemplo evidente dessa capitulação. Ou seja, são igrejas que, no bojo da sua teologia, no bojo dos seus dogmas, tem muito impresso, muito impregnado a lógica da mercantilização. Tanto é que a gente trabalha muito com a ideia de mercado de bens de salvação. Né? Os fiéis se tornaram clientes. Eles transitam dentro das ofertas, das múltiplas ofertas de bem de salvação oferecidas pelas instituições, enfim, pelos círculos religiosos presentes no Brasil. Então, isso é um elemento importante de ser considerado. Tá? Alguns autores, inclusive, como Walter Benjamin, que é um autor que é uma referência importante para a minha perspectiva dialético-compreensiva, ele vai dizer que o próprio capitalismo ele se tornou uma religião, que é a religião, enfim, de culto ao dinheiro. Né? Essa é uma característica importante, ou seja, o utilitarismo aqui, o pragmatismo, ele passa a ter uma coloração religiosa nessa versão que o Walter Benjamin vai trazer do que é o capitalismo. É uma religião puramente cultual, de um culto permanente, né?
sem trégua, sem piedade, de culto permanente ao próprio dinheiro, e é um culto também culpabilizador, ou seja, a culpa, a dívida. E essas duas palavras ele vai trabalhar elas no alemão, né? Ela tem uma incidência importante na vida dos indivíduos. Então esse é outro elemento importante que eu trago aqui para pensar, né? Para pensar essa relação da religião com a política e para pensar a própria contextualização de como se dá essa relação no contexto do capitalismo. Então vamos agora para o pentecostalismo, que é né, essa vertente do cristianismo que tem tido uma predominância, uma presença significativa no Brasil contemporâneo. Primeira coisa, quando a gente vai para o cristianismo pentecostal e faz o recorte dos evangélicos, né, porque nem o cristianismo pentecostalizado também tem uma versão católica, né? Mas vamos focar aqui no campo evangélico, pentecostal. A primeira coisa, eles, enfim, são hoje os principais atores religiosos na esfera política. E aqui no Brasil fica muito evidenciado isso nas frentes parlamentares, presentes no Congresso Nacional, nas assembleias, em várias câmaras municipais, né? No entanto, apesar de ter uma presença já importante, já há algumas décadas, no contexto legislativo, desde a Constituinte, onde você tem, né, não começa lá, mas você tem uma presença significativa desde aquele momento, no final da década de 80, você vai ter, pela primeira vez somente, né, a presença desse grupo evangélico na política, a presença deles, de fato, no primeiro escalão de um governo federal, no governo Bolsonaro, eleito em 2018 e que, enfim, né, passou a gestar o país em 2019. Né? Então, pela primeira vez na história que, de fato, você tem os pentecostais, os evangélicos, no poder, né, fazendo parte do primeiro escalão do governo. Então, isso é um elemento importante a ser considerado. Né? Eles apoiaram o FHC, apoiaram Lula, mas sempre estiveram à margem desses governos. Você pegar a República Nova como referência, né? Governo Collor, Itamar, FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1, né? Depois o impeachment, Temer e Bolsonaro. No Temer que eles começam a ter de fato uma incidência no governo, né? E no Bolsonaro que eles participam de fato do governo. Na Dilma tiveram um poder de veto importante ali, né? Principalmente no segundo mandato, diante daquela crise que depois remeteu ao impeachment. E no Temer eles começam a ter uma participação que vai se consolidar no bolsonarismo. Então é importante considerar isso, né? Essa presença recente de peso político, de fato, do campo evangélico pentecostal nos governos federais. Ou seja, começa ali na Dilma, com capacidade de veto, começam a ter presença no Temer, e daí é no governo Bolsonaro que eles vão, de fato, atuar. É uma política, e esse é um elemento importante que eu sempre levo em consideração, a entrada evangélica na política, ela está dentro do jogo democrático do Estado Democrático de Direito brasileiro. No entanto, a minha lamentação é que essa entrada não mudou a configuração política da democracia representativa brasileira. E por que não mudou? Porque o que predomina desde sempre, né, na política brasileira é a política da ocupação do espaço público para interesses particulares, interesses privados. Isso é o que domina o Congresso Nacional hoje e dominou durante toda a história do Brasil. Os evangélicos pentecostais entram para esse jogo e aceitam esse jogo, começam a fazer parte desse jogo. Ou seja, é uma política utilitarista, né, que esse líder religioso, que se torna um líder político, acaba tendo também nos parlamentos, na política brasileira. Ou seja, enfatiza-se muito a atuação pentecostal voltada para os interesses particulares das suas instituições. Principalmente hoje que você tem nesse campo do mercado de bens de salvação, o advento daquilo que a gente poderia chamar das igrejas empresas, né? Igrejas que funcionam como negócio, né? Igrejas que têm um modelo empresarial de existência, que de fato trata o fiel como um cliente, né? Nesse competitivo mercado de bens de salvação. E é uma política pragmática de interesses particulares que é muito liberal na economia e acaba sendo muito conservadora no campo dos costumes. É isso que tem pautado
a ação evangélica pentecostal na política brasileira, no espaço público. Mas é importante entender que até mesmo dentro do campo evangélico pentecostal, você não tem uma hegemonia de um único discurso. Há, pelo menos hoje, levando em consideração aqui as considerações do Alexandre Brasil Fonseca, por exemplo, há pelo menos 3 discursos que convivem no campo evangélico pentecostal, né? No campo evangélico em geral. Né? Quais são esses 3 discursos? Um discurso um pouco mais progressista, que o Alexandre vai chamar de discurso da integralidade, né? Que tem a ver com a teologia da missão integral, que a gente poderia dizer que é uma prima, né, da teologia da libertação, ou seja, né, que tem um conteúdo teológico pensado nas questões concretas da realidade brasileira que envolve o debate sobre a desigualdade, a pobreza. Então há um engajamento desse segmento evangélico, inclusive hoje, na realidade social e política do país, nessa perspectiva de mudança, né, das desigualdades, da estrutura social que gera as desigualdades. Então, esse é um discurso presente hoje no campo evangélico. Tem um outro discurso também, que é o discurso da prosperidade, né, que tem como base a teologia da prosperidade, que ficou muito difundida a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, nos anos 70 e 80, né, e que impulsionou inicialmente o que se chamava de neopentecostalismo, inclusive hoje esse termo não é um termo tão utilizado, né, por conta da reconfiguração e do próprio campo evangélico. Mas, enfim, é uma teologia que vai pensar a resposta para a diferença, para a desigualdade, no âmbito individual. Né? Se a teologia da missão integral vai pensar a pobreza, a desigualdade no coletivo, você tem a teologia da prosperidade, o discurso da prosperidade, tentando enfrentar essa questão do ponto de vista individual, né? Do enriquecimento imediato dos indivíduos. Né? Há nesse discurso também uma certa ausência de aspectos relacionados a um conservadorismo moral. No entanto, além desses 2 discursos trazidos aqui, há um terceiro, e é esse que está mais conectado com essa configuração que eu estou trazendo hoje, da presença política da religião evangélica, principalmente na esfera pública, que é o que o Alexandre Brasil vai chamar de discurso da integridade. Então, diferente da integralidade, tá certo? Esse discurso é um discurso que não tem uma teologia definida, é um discurso mais recente no Brasil, né? Não há uma teologia unificadora que articula, mas é também focada no indivíduo, né? E há nesse discurso aquilo que, enfim, eu tentei trazer aqui no elemento teórico, confirmo com esse discurso na prática, ou seja, essa afinidade eletiva entre esse cristianismo que faz esse discurso da integridade com o capitalismo. Né? E aqui você tem, né, que sublinhar o elemento conservador. É nesse discurso, é nesse grupo específico do evangelismo pentecostal que você tem essa unidade capitalismo e cristianismo, e que você tem também esse discurso conservador no que diz respeito ao controle dos corpos, aos costumes. Né? Então você tem a afirmação de uma liberdade individual, de um liberalismo econômico e a defesa, né, de valores morais tradicionais ligados principalmente à cultura branca, masculina, hétero e agora, né, evangélica dentro desse discurso, ou seja, é a afirmação do capitalismo presente no Brasil, que é patriarcal, que é misógino, que é racista, né, e que é conservador, né, que vem desde lá da colonização, onde você tem o senhor patriarcal dominando todos os outros corpos femininos, né, negros, né, na perspectiva de controle mesmo. Então, esse discurso da integridade traz no seu bojo toda essa história, enfim, de um capitalismo patriarcal, né, de controle dos indivíduos, a partir de um discurso moral. Né? Como não tem uma teologia unificadora, como a teologia da missão integral e a teologia da prosperidade, para as outras 2 formas de discurso trazidas aqui anteriormente, esse discurso que predomina hoje no campo evangélico, né, talvez seja o mais potente, ou o que mais aparece do ponto de vista midiático, eles não traz uma teologia unificadora, mas traz um conjunto de valores e práticas que estão associadas a processos
muito similares, diria o Alexandre Brasil, que a gente tem, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, tem a ver com essa ideia da constituição de uma América cristã. Né? Então, né, ela vai, né, esse discurso religioso vai marcar uma posição no espaço público no contexto brasileiro, dentro dessa característica, dessa afinidade próxima com o capitalismo, com todos os seus elementos de desigualdade e de desrespeito às diferenças. Bem, feito essa contextualização, é importante eu trazer um outro tema aqui, né, que envolve todos esses elementos, que é o debate sobre o fascismo, né? A questão do fascismo. Por que é importante trazer isso? Porque nós estamos falando em conservadorismo, em presença pragmática de grupos religiosos na política, de manutenção de uma sociedade desigual dentro dos moldes patriarcais capitalistas, né? E é preciso entender como que o tema do fascismo entra nessa perspectiva. E nesse sentido, né, como eu falei no início, por se tratar de um tema importante, e o nosso desafio aqui é sempre pensar a religião do ponto de vista da ciência, né? A gente vai trazer inicialmente aqui uma categorização do que é fascismo, conceito, né? E para isso eu vou me referenciar na escola de Frankfurt, principalmente nos estudos do Adorno, né? Que vai dizer, né, vai apresentar uma definição do fascismo que é importante, do meu ponto de vista ainda hoje, para entender esse contexto agora, né, no início do século XXI. Tá? Ele vai pensar esse conceito e eu vou, enfim, tomar a liberdade de assumir esse conceito do Adorno, que é feito, enfim, historicamente para tentar entender o nazismo alemão, né, o fascismo italiano, e ele vai usar características, né, da experiência alemã, da experiência italiana para pensar, para construir essa categoria, mas eu vou fazer isso numa perspectiva weberiana, né, que a gente poderia chamar de tratar o conceito como um conceito histórico-desenvolvimental, um conceito que se expande e se retrai a depender do contexto social, ou seja, então eu vou me apropriar, né, de forma, enfim, a construir uma análise a partir do conceito da realidade brasileira, mas trazendo aí uma relação de diálogo entre essa categoria do Adorno e a realidade brasileira. Por que eu faço isso? Porque eu posso, enfim, a partir dessa categoria adorniana, né, pensar o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo como uma verdadeira nebulosa fascista, como uma versão fascista, né, brasileira, atualizada dessa categoria fascismo. Né? E é importante entender o fascismo, né, esse é meu olhar, não como uma curva fora do capitalismo, mas como a expressão mais bem elaborada do que seria o capitalismo, que é, enfim, uma sociedade de liberdade extrema, inclusive na perspectiva do direito do indivíduo subjugar o outro, explorar o outro sem regras, sem consequências. Né? O governo Bolsonaro, né, enfim, pode ser considerado como um elemento importante desse movimento bolsonarista, porque não é só um governo, mas é toda uma movimentação com seus apoios. Né? É um agrupamento político. Tá? E nessa perspectiva, eu queria trazer junto com o Adorno um outro autor que me importa muito para pensar o fascismo, que é o Humberto Eco. Né? A partir de Eco e do Adorno, eu consigo caracterizar o fascismo nessa perspectiva histórico-desenvolvimental a partir de 14 elementos característicos que eu utilizo para pensar, enfim, hoje, né, o próprio bolsonarismo. Então, a partir dessas categorias, eu tento entender: será que o bolsonarismo de fato é um tipo de fascismo à brasileira? E quais são esses 14 elementos que, a partir de Adorno e Eco, eu defino o fascismo hoje, como categoria para analisar a realidade contemporânea? Primeiro, né, das 14 características, a primeira é um movimento em geral tradicionalista. É um movimento em geral irracionalista. É um movimento em geral racista. Nacionalista, nacionalismo exacerbado. Antipacifista, né? Então defende armas, defende, né, o armamento das pessoas, dos indivíduos. É, consequentemente, militarista. É também machista, populista.
defende uma necropolítica, uma política de morte. Em geral, estabelece um olhar sobre a realidade muito simplista, uma versão simplista de uma realidade que é mais complexa. Eles, basicamente, comumente, pensando aqui as últimas 4 características, são apoiados por um tipo de classe média, que no Brasil é evidente isso, uma classe média frustrada, composta por um militantismo muitas vezes destituído de reflexão, que trata a divergência como traição. Se não concorda comigo, é meu traidor, não está mais comigo. Que é incapaz de definir com precisão os seus inimigos, generaliza posições políticas, centraliza a militância, então, e essa é a última característica, como está generalizado, na defesa intransigente de um líder político carismático e autoritário. Essas são as 14 características que a gente traz da categoria fascismo, tá? Enquanto movimento. Bem, a grande questão é que, quando eu olho para o bolsonarismo hoje, eu vejo, basicamente, todas essas 14 características compondo essa nebulosa fascista que a gente poderia chamar o bolsonarismo, esse fascismo brasileiro. Então, a minha tese é que o bolsonarismo é uma nova forma de fascismo, um movimento fascista de características contemporâneas no Brasil. No caso brasileiro, assim como aconteceu na Europa, o modelo fascista tem sido espalhado, Enfim, o Brasil não é uma exceção, na verdade. Você tem, enfim, movimentos e governos ultra-reacionários de direita espalhados pelo mundo. No Brasil, esse movimento é composto por uma ala militar, que é importante ser considerada, uma ala formada por setores do empresariado e, sobretudo, voltando ao que nos interessa aqui, uma ala do campo religioso pentecostal. Então, são 3 segmentos importantes que dão fôlego, dão força para esse movimento, que apoiam esse movimento no Brasil: militar, empresarial e religioso. Então, assim, o bolsonarismo ele não possui uma filosofia própria, assim como o fascismo italiano, o próprio nazismo alemão, mas tem uma retórica, É uma retórica que pode ser, enfim, trabalhada muito na perspectiva do que a gente chama hoje de fake news, de fake news. Há uma farsa intelectual, nas explicações simplistas da realidade. Basicamente, os seus intelectuais, entre aspas, não têm nenhuma respeitabilidade no campo, por exemplo, científico. Basicamente, indivíduos que procuram propagar uma espécie de confusão estruturada, uma desarticulação ordenada da realidade. Assim, ao invés de explicar, confundem ainda mais e exacerbam o preconceito. Então, no caso, por exemplo, brasileiro, a gente tem, assim, tínhamos a figura do Olavo de Carvalho, que se considerava um filósofo, mas não tinha respeitabilidade nenhuma na academia, e também, no caso do governo Bolsonaro, o que ficou conhecido como o Gabinete do Ódio, que era um propagador, enfim, uma estrutura de propagação de notícias falsas. Propagam também um pensamento contra-revolucionário, que atrai setores desse cristianismo pentecostalizado, principalmente das igrejas evangélicas pentecostais e uma parte do próprio carismatismo católico, com essa condenação da racionalidade, com certas recusas de descobertas científicas, o questionamento de descobertas irrefutáveis, como, por exemplo, a Terra é redonda, a vacina, como fundamental para a prevenção de doenças, toda uma recusa, dessas descobertas científicas que já estão, muito bem, enfim, aprovadas e comprovadas. E também teses importantes, e já também consolidadas do campo científico, como a teoria da evolução das espécies, a própria origem do planeta. Então, esse é um elemento importante que envolve também o campo evangélico pentecostal. Outro aspecto específico, desse bolsonarismo, desse fascismo à brasileira, ou como a gente poderia usar o termo do Michel Louvi, esse neofascismo bolsonarista,
é o obscurantismo, né? Esse desrespeito pela ciência, como eu já trouxe, né? Então, isso é uma coisa que envolve muito o campo evangélico pentecostal, né? Ou seja, né, o terraplanismo está muito presente ainda no campo evangélico, né? E o Bicholov, inclusive, vai dizer, né, que no caso de Bolsonaro e dos pastores, né, seus amigos pastores pentecostais, como ele vai usar, e ele vai citar o Silas Malafaia, o Edir Macedo, entre outros, né, o Bicholov, vai falar desses pastores, né, que são, enfim, amigos próximos do Bolsonaro, que são bases de sustentação, principalmente o Silas Malafaia, desse fascismo brasileiro, né, e eles vão, enfim, construir uma lógica muito obscurantismo de olhar sobre a realidade e vão dar uma força importante do ponto de vista cultural para esse movimento político, né, chamado de bolsonarismo. Né. A cultura também é inimiga, ela é condenada, né, no bolsonarismo, né. Ela é atacada, né, ela, enfim, o governo Bolsonaro deixou isso muito evidente quando atacou os recursos, as políticas públicas envolvendo a questão da cultura, né. Por quê? Porque a cultura é identificada como subversiva pelo bolsonarismo, né, diante das atitudes críticas que enfim, a própria universidade também foi muito atacada no governo Bolsonaro e apoiada por esse movimento fascista brasileiro, porque a universidade também é um espaço de crítica, um espaço que é considerado como subversivo, né? Então, o avanço no conhecimento dificulta a manutenção das explicações simplistas da realidade. Então, a cultura e a própria ciência, a universidade enquanto instituição de difusão da ciência acabou sendo muito atacada nos governos bolsonaros e apoiado por esse movimento bolsonarista, que tem na classe média, que não é uma classe, na verdade é um conglomerado de indivíduos, né? O seu principal grupo de apoio, né? Então eu falei, tem três elementos importantes aqui, né? O militar, o empresarial, né? O militar, né, que dá coragem, o empresarial que investe financeiramente e o religioso que impregna na cultura, né? Mas o público vem basicamente de uma classe média, né? Uma classe média, que é importante considerar que no caso brasileiro, tem historicamente, né, se vinculado a lutas por privilégios, né? E dificilmente você vai ver a classe média enquanto classe média, enquanto conglomerado de indivíduos, lutando por direitos. Luta-se por privilégio, né? Ela nunca soube ser solidária, por exemplo, com as classes populares. É só olhar a história do Brasil, né? Ela se sente, inclusive, prejudicada quando essa classe popular ela tem mais direitos, né? E isso é muito evidente no Brasil contemporâneo. Então, essa perspectiva também, uma classe média que luta por privilégios e se coloca contra a ampliação dos direitos das classes populares, é um elemento importante para considerar essa afinidade entre esse conglomerado de indivíduos, né, e esse movimento bolsonarista entendida como fascismo, né. É importante dizer, né, já tentando um pouco para o final aqui da nossa conversa, que o contexto atual nos obriga a entender que o espírito do fascismo é capaz de reaparecer em nossos meios sempre, né? Ele está sempre em torno de nós e espera uma nova oportunidade, né? O fascismo não é uma curva fora do capitalismo, né? O próprio Humberto Eco ele nos mostra que o fascismo é suscetível de surgir, né, sobre as aparências mais inocentes, sobre os princípios que até podem ser considerados supostamente como legítimos, né? E a nossa tarefa é sempre, enfim, tentar desvendar isso a partir das categorias científicas, né? As novas roupagens do fascismo, né? Então, enfim, como eu trabalho com essa ideia de que o fascismo, né, e é uma ideia benjaminiana, né, não é uma curva fora do capitalismo, sim a sua realização plena, é importante, na essência, entender o fascismo como, diria o Adorno e o próprio Horkheimer, né, da Escola de Frankfurt, como, daí abre aspas, que esse é um termo específico desses dois autores, né, escrito lá na Dialética do Esclarecimento, eles vão dizer o que é o fascismo? É a realização, né, pelos iguais da igualdade do direito à justiça, né? Por isso que o fascismo não é uma curva fora do capitalismo, mas é a realização plena dessa sociabilidade, né, de mercantilização da vida estabelecida pelo capitalismo, ou seja, o direito à injustiça, né? Então é importante entender essa perspectiva para entender essas afinidades, por exemplo, do pentecostalismo com o fascismo. E aqui eu tento fechar um pouco a minha fala, né? Então,
você tem um grupo específico do pentecostalismo, né, do evangelismo pentecostal, que é esse grupo do discurso da integridade que eu expliquei aqui, né, que vai articular, né, o conservadorismo moral com o liberalismo econômico, como base desse bolsonarismo. Então, estou pensando aqui, igrejas evangélicas pentecostais que, enfim, tem uma adesão significativa da classe média, né? E, enfim, quando eu entendo esse bolsonarismo como um fascismo brasileiro, eu entendo que há uma afinidade, então, não é direta, mas é indireta entre esse setor do campo evangélico com o bolsonarismo e com o fascismo, né? Então não dá para dizer, do meu ponto de vista, que existe cristofascistas no Brasil, mas é possível dizer plenamente, a partir, né, da aplicação dessas categorias na realidade brasileira, que o segmento evangélico, né, é base importante do bolsonarismo, e o bolsonarismo, enfim, tem características que fundamentam explicá-lo como um movimento fascista. Então é nesse aspecto, enfim, que eu tento trazer um pouco esse debate sobre essas afinidades, né, entre religião e política, entre evangélicos e bolsonaristas, e entre o bolsonarismo e o fascismo no debate contemporâneo. Espero que seja de utilidade para quem está nos assistindo, e a gente segue com o debate aqui nesse canal para, enfim, trazer cada vez mais explicações, né, com base na ciência sobre a realidade social das religiões. Muito obrigado e até a próxima.